que Deus tem para fazer na sua vida só vai ser recebido quando você der o primeiro passo, quando você se posicionar no mundo físico para que o mundo espiritual comece a atuar de maneira conjunta, junto com o que você faz no mundo natural, para unir ao mundo espiritual. A intenção do inimigo é parar nosso propósito e encontrar pequenas brechas na nossa vida, casamento, na vida dos nossos filhos. Deus quer que nós entendamos o mundo espiritual para lutar com armas espirituais. Então o inimigo ele encontra todos os dias da nossa vida. Ele não dorme, ele não tira férias, ele não descansa. Ele encontra todos os dias brechas para encontrar uma forma de atingir a nossa vida. Nós, como criação do Senhor, somos vulneráveis quando a gente não está perto de Deus. E quando a gente se afasta de Deus e não percebe os ataques do inimigo, o inimigo ele faz de tudo para atacar a gente. Por que que ele faz isso? Porque nós somos a obra-prima do Senhor. Nós somos a preciosidade de Deus, filhos dele. Então, quando alguém mexe com o nosso filho, a gente não fica com vontade de trucidar essa pessoa. Então, da mesma forma que o inimigo faz com a gente para atingir a Deus, que é a única forma que ele tem, né? A única arma que ele tem é tentar atingir a gente para que ele possa fazer doer em Deus, porque ele já não tem mais nada para fazer, a não ser tentar destruir a nossa vida. Então, o inimigo ele quer entrar em qualquer oportunidade, seja através da vida dos nossos filhos, ele quer tentar em coisas sutis do dia a dia, com palavras que a gente mesmo lança contra a vida dos nossos filhos, com atitudes, com jogos que o teu filho tem acesso, com coisas que você dá acesso para o seu filho, que ele não tem idade para acessar ainda, com palavras que a gente escuta do nosso cônjuge, do nosso marido, com coisas que nós lançamos contra a vida do nosso marido, contra a nossa própria vida. O inimigo, ele tá ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele quer pegar no ar qualquer coisa que a gente lança. Ele não pode ler o nosso pensamento, mas ele pode ouvir o que a gente fala. Ele vê movimentação espiritual. Então, quando ele vê a movimentação espiritual, ele tá sempre à espreita, tentando achar uma brecha para que aquilo que Deus tem para entregar na nossa vida não chegue até nós. É essa a intenção dele. Então, por isso que ele lança setas, ele acha brechas todos os dias, o tempo inteiro. Ele manda ataques repentinos como se fosse o nosso próprio pensamento. Tentam nos roubar, nos fazer sentir fraca e incapaz. Você já teve aquele dia que você se sentiu nada, que você pensou, pra que eu nasci? Pra que eu tô aqui na Terra? Minha vida não tem sentido, eu não sei mais o que eu vim fazer aqui. Por mais que você já tenha construído uma vida, você já tenha uma profissão, você já tenha se casado, você já tenha tido filhos, mesmo você que ainda não iniciou a sua jornada de vida, você ainda está no começo da sua vida, você ainda não começou a caminhar, né, na vida adulta, você mesmo assim se sente perdida, você se sente como se sua vida tivesse sem propósito e você recebe ataques na mente, você recebe ataques dizendo como você não é capaz, você não vai conseguir, sua vida não tem sentido, sua vida não tem propósito, ninguém se importa com você. Ninguém se importa com você, veja, você não faz falta porque você não tira a sua própria vida, você não faz falta. E logo em seguida vem pensamentos de como você vai fazer para tirar a sua própria vida. Logo em seguida vem pensamentos de formas de como você pode fazer isso. É impressionante como logo em seguida vem pensamentos assim. Quando vierem pensamentos assim, repreenda. Não deixe o inimigo tomar seus pensamentos, porque na primeira oportunidade que ele perceber que você está entregando a sua mente nas mãos dele, ele vai continuar falando até que você faça o que ele quer. Então não se entregue aos pensamentos, mesmo que não sejam pensamentos como esse, mas que sejam pensamentos menores, mas que ganham grandes proporções dentro da nossa mente, como, viu, olha o teu passado, olha o que você já fez até aqui, você não merece viver o que Deus tem para sua vida. Deus não se importa com você, ele não vai fazer o que ele te prometeu, ele não vai cumprir o que ele te prometeu. Olha só quem é você, olha só o que você já fez, olha o que você já passou.
Deus, ele não se importa com você. Ele não vai agir na vida de quem é pecador. Você pensa coisas absurdas, pensamentos que você sabe que não são seus. Porque são de repente, você tá bem, você tá lavando sua louça, você tá arrumando sua cama, você tá trabalhando, você tá fazendo qualquer coisa do seu dia a dia, do seu cotidiano. Às vezes você tá até tomando um banho tranquilo, no momento de relaxar. E aí vem pensamentos como esse. Vem a comparação. Olha só, Deus tá fazendo tanto na vida dessa pessoa e na minha nada acontece. A minha parece que não vai pra frente, nada acontece. Meu Deus, quando que os planos de Deus vão acontecer na minha vida? Quando que as coisas vão começar a acontecer, Senhor? Eu não vejo saída para essa situação. Eu não vejo, Senhor. Eu vejo que tudo acontece na vida daquelas pessoas que nem servem a Ti. Eu tô servindo a Ti, nada acontece na minha vida, Deus. Por quê? Você se questiona, você pensa assim, não tem jeito mais para mim, Deus me esqueceu. Eu acho que eu recebi aquela profecia, não foi Deus que me prometeu. Porque não se cumpriu, nada aconteceu, nada se moveu. Mas o que Deus está esperando de você é um posicionamento. Eu tô aqui hoje para falar para você, se posicione. Se posicione para ver aquilo que Deus tem para você. Não adianta nada, Deus tem falado muito isso comigo, não adianta nada a gente saber que tem uma promessa, a gente saber que Deus quer fazer algo na nossa vida, mas se a gente não se posicionou, você não vai receber nada de braços cruzados. Você não vai receber nada se você ficar parado olhando para o céu esperando cair. Não vai acontecer nada. Você está tão acostumado a receber o maná do céu todos os dias, a provisão diária de Deus para sua vida, seja financeira, seja emocionalmente falando, Deus todo dia tem provido na sua vida de maneira sobrenatural. Mas você está tão acostumada com essa provisão que você não se prepara para receber o novo, assim como o povo no deserto, que era para eles terem passado só 40 dias, eles passaram 40 anos e muitas daquelas pessoas não viram a nova terra que Deus tinha preparado para eles. Eles não viram, porque enquanto eles estavam passando pelo deserto, eles estavam murmurando, eles estavam reclamando, eles não faziam nada para receber o novo de Deus, eles só reclamavam. Eles não eram gratos pelo maná diário, por aquilo que Deus já mandava diariamente. Deus mandava coluna de fogo para esquentar eles na noite do deserto, que era frio. Era muito extremo, era frio à noite, era muito frio à noite. E de dia era muito quente. E durante o dia Deus mandava uma nuvem que acompanhava eles. E eles ainda assim reclamavam daquilo que eles não tinham. E lembravam daquilo que eles já tinham vivido. Então Deus, ele quer que você se posicione, pare de olhar para trás, de lembrar daquilo que você viveu no passado. Para de deixar o inimigo tomar conta da sua mente, fazer com que você fique pensando naquilo que já passou, sofrendo com aquilo que já passou, remoendo aquilo que já passou, sofrendo com o que pessoas fizeram com você. Perdoe essas pessoas. Toda vez que Deus quiser te movimentar para algo novo, para algo grande, Ele vai fazer com que você peça perdão, para que você se conserte com pessoas, para que você deixe o seu passado para trás. Então, quando Deus pedir essas coisas para você, saiba, se prepare. Deus está fazendo algo grandioso na sua vida. Se prepare. Quando Deus começa a pedir para você deixar o passado para trás, para você perdoar pessoas, Ele começa a te trazer a memória. Se Deus te trouxe a memória, é porque Ele tem algo para fazer ali. Se Deus te trouxe a memória agora, pessoas, ou durante o dia, durante essa semana, Deus vai trazer nome de pessoas. Ele vai te trazer situações para que você se conserte. Deus está reconstruindo as coisas na sua vida, deixando tudo o que passou para trás. Reconstrução quer dizer, derrubou tudo que era velho e está fazendo algo novo, reconstruindo. Em Isaías 43, 18, 19, diz assim: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova.
Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus já tem colocado caminho no deserto, você não tem percebido. Deus já tem colocado rios nos lugares áridos, caminho no deserto, e você não tem percebido. Porque você está focada naquilo que já passou. Deus já está fazendo uma coisa nova. Será que vocês não percebem? Deus já está fazendo uma coisa nova e você não percebeu porque você está ainda remoendo aquilo que já passou. Em Efésios 2, revela a guerra que podemos estar vivendo, mas também nos mostra como vencer. Em Efésios 2, ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Efésios 2. Eles lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a paz de dois povos. Ele fez um só na sua carne, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem a morada de Deus no Espírito. Aqui em Efésios 2 diz que a gente deixa aquilo que ficou no passado para trás, para viver o novo em Deus, para viver em Cristo. Aqui diz também que a gente andava na escuridão. A gente andava com
espíritos invisíveis com ações invisíveis malignas na nossa vida. E a partir do momento que a gente começa a andar com Cristo, a gente entra em como fosse um só com Ele, em espírito. A gente deixa para trás a escuridão e entra na luz. Em Efésios 2 revela a guerra que podemos estar vivendo, mas também nos mostra como vencer. Obra-prima do Senhor não vive na mediocridade, na escassez, na desordem, no medo, na desobediência, na vitimização. Nós somos obra-prima do Senhor. A criação do Senhor. E nós, como criação do Senhor, não vivemos na mediocridade. A gente não vive na escassez, na desordem, no medo, na desobediência. Se tem uma coisa que Deus tem falado comigo ultimamente é sobre obedecer. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Karen, mas como que eu sei que eu tô obedecendo a Deus quando você anda com Ele? O que Deus quer da gente aqui na Terra? Você já parou para pensar nisso? O que Deus quer da gente aqui na Terra? Ele quer que a gente ande com Ele. E andar com Ele é ser obediente. Porque a palavra de Deus, essa palavra aqui, ela nos ensina como viver aqui na Terra. É só você olhar para Jesus. Jesus o tempo todo estava andando com Deus. O tempo todo, mesmo ele sendo Deus. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele tinha um pai que era Deus. E ele, mesmo assim, ele falava com o pai dele. Todos os dias, quando as coisas ficavam difíceis, ele se separava e falava com Deus. Mas Deus não quer que você só fale com ele nos tempos difíceis. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se separava todos os dias antes do amanhecer e antes de tomar café, antes de fazer qualquer coisa. Ele se separava para Deus. Ele falava com Deus para que Deus guiasse os passos dele. Imagina Deus aqui na terra, Jesus aqui na terra, cumprir o que Deus tinha planejado para ele e para nós, porque Jesus veio aqui para a terra. Deus mandou o único filho dele aqui para a terra para nos salvar. E Deus tinha um propósito na vida de Jesus, para que através de Jesus a gente fosse alcançado. E a mesma forma Deus quer fazer na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida para que através de você alcance pessoas. Não é à toa que você está aqui na terra. Se você acha que a tua vida é sem sentido, que tua vida não tem nexo nenhum, entenda, esse é o seu maior propósito. É ser luz aqui na terra. É ser usado por Deus aqui na terra. Mas para isso você tem que andar com Deus. É só você olhar para Jesus. Olha para Jesus e siga o que ele fazia. Veja atentamente como Jesus vivia. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer. Que a gente ande com ele em obediência, obedecendo todos os mandamentos que ele tem para nós, obedecendo cada direção que ele dá para nossa vida. E agora ele está dando uma direção para você. Ande comigo todos os dias da sua vida e as demais coisas eu vou acrescentar. Ande comigo e as demais coisas eu vou acrescentar. Deus está nos convidando para tomar o controle das mãos do inimigo e entregar a ele, porque quem entrega o controle nas mãos do inimigo somos nós. Então, quando você está sentindo aquelas coisas ruins, aqueles pensamentos ruins, aquele sentimento ruim, aquela tristeza, você acaba se rendendo à voz do inimigo e você acaba entregando o controle da sua vida nas mãos do inimigo. Você pega o controle da sua vida. Quando você escuta as vozes do inimigo falando na sua mente e você acredita nele, você entrega para ele o controle. A partir daí é ladeira abaixo. Mas quando você reconhece que você está sofrendo um ataque, quando você reconhece que esses pensamentos não vêm de você, Deus não acusa. Deus não te acusa. Deus não te acusa. Ele não vai ficar te martirizando pelo que você fez. Ele já esqueceu tudo aquilo que você fez. A partir do momento que você pediu perdão para Deus, verdadeiramente, ele esqueceu, jogou no mar do esquecimento. Quando você pede perdão para Deus, reconhece que você estava se deixando levar pelo que o inimigo estava falando sobre você, que você entregou o controle nas mãos dele e que ele estava comandando a sua vida, fazendo com que você se sentisse medíocre, com que você ficasse na escassez,
na desordem, no medo e, consequentemente, na desobediência. E você se vitimiza. Ah, porque Deus se esqueceu de mim, lembra que eu falei pra você? Ah, porque eu acho que Deus se esqueceu de mim, porque as coisas não estão acontecendo. Isso é vitimização. Olha, tenha certeza do que cada palavra que eu tô dizendo aqui pra vocês, Deus já falou comigo e me chamou a atenção. Antes de mandar pra você aqui aquilo que ele tá batendo em você, entre aspas, que Deus não é um Deus sátiro, ele não é um Deus mau, mas ele corrige a quem ele ama. Então, quando você reconhece isso, você tira o controle das mãos do inimigo e você devolve o controle para as mãos de Deus. O controle da nossa vida não é nosso. Claro que tem coisas, é claro que tudo na nossa vida, quem define para onde vai a direção somos nós. Mesmo que Deus tenha dado para você um direcionamento, você que vai decidir se você vai seguir aquilo que Deus te falou. Então, cabe a nós entregar o controle da nossa vida, ao invés de a gente ficar segurando o controle. Então, aqui tá o controle que você entrega pro inimigo, controle para Deus. E aqui tá o controle da sua vida que você quer segurar. Você fica segurando os três. Entregando esse pro inimigo. Aí você pega de volta e segura pra você o controle. Aí você passa pra Deus. Mas aí, de repente, você passou pra Deus e você já pensou, mas acho que não é isso, Deus não vai fazer. E aí você entrega pro inimigo de novo. Aí você tenta fazer na força do seu braço. Segura o controle de novo pra você. Joga fora esses dois. Entrega o controle pra Deus. Ele que sabe o que vai fazer. Senhor, eu não tenho domínio daquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, então eu entrego nas suas mãos, mas eu vou fazer minha parte. Em Tiago 4,7 diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Essa palavra diz aqui que você deve resistir ao diabo. Tem uma passagem que conta sobre Deus, sobre Jesus no deserto, que ele foi tentado por Satanás. E Satanás usava a própria palavra de Deus para tentar Jesus, para tentar ludibriar Jesus. E Jesus resistiu a Satanás várias vezes, até que teve um momento que ele falou: arreda-te de mim, Satanás. Sai daqui. E é isso que a gente tem que fazer. Ele não vai sair da sua vida enquanto você não der um comando para ele. Enquanto você não resistir a ele. É isso que você precisa entender. Enquanto você estiver permitindo que ele cirande ao redor da sua vida, que ele pise e sapateie em você, ele vai continuar ali. Aí você tem que perceber a ação dele, as vozes dele e repreender que ele vai fugir de você. Ele tem mais medo da gente do que a gente dele. Ele sabe o potencial que a gente tem nas mãos de Deus e é por isso que ele tenta pisotear tanto na nossa vida. Agora, se você não se posicionar, se você não falar assim: Satanás, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, saia da vida dos meus filhos, saia da minha empresa, saia. Você não é bem-vindo aqui. Se você não botar ele pra correr, ele vai permanecer, porque ele é folgado. Ele não é como Jesus, que ele bate na porta e se a gente abrir, ele entra. Satanás não, ele encontra brecha e se ele encontrar brecha, ele entra e faz o que ele quiser. Se assim você permitir. Deus tem me falado muito sobre Neemias. Vamos ler aqui Neemias 4:3. Deus está chamando a gente para uma reconstrução dos muros e fechar as brechas da nossa vida. Mesmo tendo resistências, continue.
Em Neemias 4:3, Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Neemias, quando recebeu a notícia de que os muros tinham sido destruídos, ele foi lá para reconstruir. Ele pediu autorização para ir lá reconstruir. E enquanto ele estava lá, ele recebeu vários ataques. Então, pessoas passavam lá e falavam assim: mesmo que você reconstrua, se vier uma raposa, se ela subir em cima desse muro, subir uma raposinha que vai cair. Então, enquanto você estiver lutando no processo para viver o novo, enquanto você estiver na reconstrução, vão ter pessoas que vão passar e vão falar assim: ih, mas você começou agora, se qualquer ventinho. Ixi, essa aí começou agora a caminhar com Deus, mas olha, daqui uma semana, eu não dou uma semana e ela vai estar desviada de novo. Eu não dou uma semana e a vida dela vai continuar do mesmo jeito. Ela vai desistir. Isso é fogo de palha. Neemias 7. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém iam adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Você tá pegando a fiação? Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Preste atenção. Quando você começar a ver onde tinham brechas na sua vida, em qualquer área da sua vida, seja atitudes que você tinha, velhos costumes que você tinha, palavras que você dizia, que você mesmo amaldiçoou a sua vida, quando eles começaram a ver as brechas, então quando o inimigo começar a ver as brechas sendo fechadas, você vai sentir que o ataque vai se intensificar. Você vai sentir que as coisas não vão ficar fáceis, mas resista. Permaneça firme. A palavra diz aqui, ó. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, eles oraram ao Senhor e se revestiram em oração e colocaram guardas de dia e de noite. Então, além de orar ao Senhor, você vai pedir proteção para Deus. E vai pedir: Senhor, envia os seus anjos de guerra nesse momento da minha vida, para que eles vigiem por mim, de dia e de noite, onde eu estiver, por onde eu for, para que eu fique invisível aos olhos do inimigo. Aqui a palavra diz que eles colocaram guardas contra os inimigos. Você pensa que você está lutando sozinha? Você não pode, como deve, não só orar para que Jesus te guarde, para que Deus esteja com você, mas pedir para que Deus envie anjos. É para isso que Deus criou os anjos, para nos servir, para nos ajudar, para guerrear por nós. Porque Satanás e seus demônios são anjos caídos. Então, se Satanás tem os seus anjos, que ele é um copião, né? Ele copia Deus. Se ele tem os seus anjos caídos, que trabalham todos os dias na nossa vida tentando se andar no nosso redor, então Deus, com em seu infinito poder, pode muito bem enviar os anjos dele para guerrear em nosso favor. Então você tem que aprender a orar e a pedir proteção para Deus. Enquanto você fecha as brechas: Senhor, eu identifiquei aqui na minha vida que a desorganização da minha casa, eu identifiquei aqui na minha vida que as palavras que eu tenho dito são brechas, eu identifiquei na minha vida que a vitimização, que a desobediência são brechas. Me ajuda, Senhor, enviando agora anjos com espadas desembainhadas de fogo, anjos guerreiros, anjos com suas carruagens de fogo, anjos de guerra, para batalhar a meu favor. Você vai fazer essa oração. Em Neemias 6:1,
Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões em seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei os mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Preste atenção. Quando o inimigo vê que não existe mais brecha nenhuma na sua vida, ele vai continuar tentando. Quando ele vê que já não existe mais brecha na sua vida, mesmo assim, ele vai continuar tentando. Ele vai tentar te seduzir. O inimigo sabe que armas usar contra você. Ele te conhece muito bem. Te conhece muito bem. Então, ele vai usar as armas que ele acha que vão dar certo. Só que você vai estar atenta. Você vai estar ligada no mundo espiritual. Deus quer que a gente entenda do mundo espiritual. Ele quer que a gente seja sensível. Ele não quer que a gente viva só na vida terrena. Entenda, o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. Mais real do que a gente imagina. Então, o inimigo vai te convidar para uma cilada. E aí, você percebendo isso, você vai dizer: eu tô fazendo uma obra e não posso descer aí, não. Eu tô aqui fazendo a obra e não posso descer aí, não. Você vai estar com a palavra de Deus numa mão e a espada na outra. Então, quando o inimigo tentar te desviar do propósito que Deus está fazendo na sua vida, da reconstrução que Deus está fazendo na sua vida, você vai vigiar através da palavra e ficar armada aqui para se desviar daquilo que o inimigo está tentando fazer na sua vida. Porque devo parar a obra para me encontrar com vocês? Por que eu vou parar tudo o que eu tô fazendo, tudo que Deus me chamou para fazer, para ir aí falar com vocês? Você vai dar ouvidos, você vai falar com o inimigo mesmo? É isso mesmo. Não. Você não vai falar com ele, você não vai dar ouvidos a ele, você vai falar: eu não vou. Você vai mandar o recado, sabe por quem? Por Deus. Fala: Senhor, manda um recado pro inimigo aqui, fala para ele que eu não vou. Porque agora eu tô conectado com o Senhor. Eu tenho como propósito com o Senhor. Fala pra ele, Deus, pra ele se tocar, que eu não vou. Que agora que o Senhor já fechou as brechas, que eu identifiquei as brechas, eu tomei uma atitude, fechei as brechas e o Senhor passou a mão e selou. Fala pra ele que eu não vou. Mas tome cuidado, você fechou as brechas, cuidado pra não reabrir, tá? Olha só. Neemias 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Mesmo que você já tenha fechado as brechas, que ele já tenha visto que você já conseguiu fazer isso, aqui diz que mesmo que não tenha colocado o portão no lugar, ainda faltavam coisas por fazer. Mesmo que você já identificou as brechas, já fechou, mas ainda faltava o principal, que era o portão. Você tem que fechar o portão da sua vida. Mesmo que ainda ele não tinha colocado o portão no lugar, eles ficavam chamando para ele não concluir a obra. Então, o que eles queriam era amedrontar, dizer: olha, você não vai conseguir, minha querida. Olha aqui, você não vai conseguir. Você começou, lembra que eu falei fogo de palha, logo ela para. É fogo de palha, logo ela vai desistir, logo ela vai esquecer disso. Vamos distrair ela aqui. Deus vai mandar pessoas para te desanimar. E preste atenção, pessoas que são muito próximas a você e até moram com você, podem ser usadas para te desanimar e fazer com que você paralise no meio do caminho. Mas entenda, preste atenção. Isso tudo é para te amedrontar. E para fazer com que você largue a obra e para que ela não seja concluída. Entende? Olha só.
Deus quer nos despertar, tirar a trave dos nossos olhos, de nós mulheres que somos o termômetro do nosso lar. Você sabia que você é um termômetro? Você já reparou que quando você não tá bem, o resto da sua casa não fica bem? Quando você tá mal-humorada, quando você tá ranzinza, reclamona, quando você tá, por exemplo, fazendo uma faxina, aí chega alguém, pisa aonde você acabou de limpar. Você não fica com vontade de trucidade, de morder essa pessoa? Então, a gente é o termômetro do lar. Porque quando uma mulher não está vivendo a plenitude de Deus, toda a sua família está fora daquilo que Deus tem para a vida dessa família. Toda mulher que não vive na plenitude de Deus vive fora do que Deus preparou para sua casa e para as pessoas que estão ao seu redor. Vamos ver agora aqui Jó 10:10. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o inimigo tem um único propósito, que é roubar, matar e destruir. Ele quer destruir aquilo que você está reconstruindo, que Deus quer reconstruir na sua vida. Deus, entenda, Deus está te chamando para um tempo novo, para reconstrução, para deixar o passado para trás. Mas o inimigo, pode ter certeza, vai fazer de tudo para que você desista. Mas fica firme. Fica firme. Porque logo você vai estar do outro lado. Você pode estar agora na tempestade. Você pode estar agora no teu barco, assim como a palavra diz que os discípulos estavam no barco na tempestade. Mas logo a tempestade passou e eles estavam do outro lado. Em Gênesis 1:5, do 1 ao 5. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Você entende aqui que Deus está fazendo separação do velho para o novo, do que é trevas para a luz na sua vida? Hoje é o primeiro dia que você entendeu que Deus vai fazer uma reconstrução na sua vida, que Ele vai fazer algo novo. Então, hoje eu quero te desafiar. Deus quer trazer luz no caos. O caos sai quando a luz entra. Comece hoje a organizar algo que está fora do lugar, seja a gaveta, seu guarda-roupa, um armário onde você guarda suas louças, armário de pote, de panela, seja sua lavanderia, roupas por dobrar. Escolha uma única coisa hoje. Então, você vai escolher uma única coisa hoje para você fazer. Eu sei que é difícil, que você tem outras coisas para fazer. Muitas vezes, muitas mulheres trabalham fora também, né? Não tem só a casa para trabalhar em casa, mas tem também um trabalho fora. Assim como eu também tenho um trabalho fora da minha casa. Eu sei que não é fácil você conciliar tudo, filho, casa, marido, trabalho fora de casa, além do trabalho que trabalhar em casa é um trabalho, tá? Entenda isso. O dia que eu entendi que ficar em casa, eu sou só dona de casa, não, isso é um trabalho. Tem muita gente que quando tá só em casa, é só dona de casa, sabe, quem já trabalhou fora e voltou pra casa, e só ficou em casa, sabe que trabalha muito mais em casa do que fora. Lá você tem uma tarefa específica para fazer, um tempo específico para fazer. E já em casa não. Você tem várias tarefas e você tem trabalho o dia inteiro. Principalmente se você tem filho. Então, o que eu quero propor hoje para você, o que Deus tem convidado, Deus tem feito um movimento com as mulheres. Você pode ter, se você é espiritual, você percebeu isso. Deus tem fazendo um movimento com as mulheres. Meu Deus, esse vídeo tá muito longo. Mas eu tô fazendo o que o Espírito tá mandando. O que Deus tem feito com as mulheres é posicionar elas para um novo tempo. Porque o que Deus vai fazer na terra precisa com que a gente esteja preparada. A nossa casa precisa estar preparada. Vamos abrir agora aqui. Eu acho que eu esqueci de marcar aqui na minha Bíblia, porque todas as palavras que eu ia trazer eu marquei para ficar mais fácil de achar. Mas eu acho que eu já achei aqui.
Deus está fazendo, separando as mulheres que vão ser usadas para esse tempo. O que Deus está fazendo é muito grande. E quem é espiritual, as mulheres que andam com Deus, já estão percebendo isso. Se escutar barulho, é porque embaixo do meu quarto tem um porão. E eu acho que tem alguém ali. Meu Deus, tá difícil de virar a página. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra será ligado nos céus. Mateus 18, 18. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então, tudo que você fizer aqui na terra, tudo que você desligar aqui na terra vai ser desligado no céu. E tudo que você ligar aqui vai ser ligado lá. Então, quando você começa a fazer essa movimentação de organização, de limpeza dentro da sua vida física, o mundo espiritual Então, quando você começa a fazer essa movimentação dentro da sua vida física, o mundo espiritual também começa a entrar em movimento, porque é um comando. Olha, eu tô começando a me movimentar aqui no mundo físico para que o mundo espiritual receba a informação de que eu tô me movimentando e que eu quero receber as coisas novas. Tira tudo que não presta mais na sua casa. Calma, não faça tudo de uma vez. Comece por uma coisa. Ah, tem uma cômoda, tem um bidê, um criado mudo que você tá com a gaveta abarrotada de papel, documento, coisa que você nem sabe o que você tem. Armários com bagunça. Eu tô falando, tô lembrando de coisas aqui dentro da minha casa. Então, tudo o que você vier na tua mente, você vai fazer uma coisa por dia. Até o final de dezembro. Porque o próximo ano, ele precisa estar alinhado no mundo físico com o que vai acontecer no mundo espiritual. Para receber o novo, você precisa dar espaço para o novo. Não tem como derramar vinho novo em odre velho. Não tem como receber uma coisa nova vivendo velho, tendo velhas atitudes, tendo a casa desorganizada, a vida desorganizada, sendo desorganizada. Não tem como, e é difícil e dói, porque é difícil você entender que você precisa mudar, que você precisa ter uma atitude, que acabou o tempo de você procrastinar e levar tudo com a barriga. Acabou o tempo. Não é tempo mais de brincadeira. A partir de agora, o que Deus vai fazer na sua vida precisa que você se posicione para que você reconstrua os muros e feche as brechas para que você ligue aqui na terra e ligue no céu. Desligue na terra e desligue no céu. Eu espero que essa palavra tenha falado de verdade no seu coração. Eu, particularmente, gosto de vídeos longos, porque quando eu tô fazendo alguma coisa na minha casa, ou quando eu tô fazendo atendimento, né, quando eu tô trabalhando, eu gosto de ouvir alguma palavra de Deus para me manter conectada ali, porque como eu não posso ficar assistindo, mas eu posso ouvir. Então, eu particularmente gosto de vídeos longos, porque enquanto eu faço alguma coisa, eu assisto, eu escuto, por exemplo, lavando uma louça, lavando uma roupa, trabalhando. Então, esse é o primeiro vídeo longo, com quase 50 minutos, mas eu creio que vai chegar para as pessoas certas. Então, se você tá vendo esse vídeo, não é por acaso. Eu tenho certeza que Deus vai mandar esse vídeo para as pessoas certas, na hora certa, no tempo certo, porque elas precisam ouvir isso que Deus tem para falar com elas através da minha vida. Amém? Fique com Deus.